Aí galera que é fã do Arrow, que é fã do Arqueiro Verde, tem encadernado novo do personagem nas bancas, Arqueiro Verde, Pássaros da Noite, e eu vou fazer o review dela hoje aqui no canal. Acompanha aí. Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo, mais um sábado, mais um review de quadrinhos, e hoje eu trago pra vocês o review desse encadernado aqui, ó, Arqueiro Verde, Pássaros da Noite, lançamento da Panini. Esse encadernado aqui tá nas bancas de todo o Brasil, tá bom? É um encadernado, olha só, lombadinha quadrada, capa cartão, não é capa dura, né? São 140 páginas, papel LWC, e ele custa R$ 21,90, tá bom? Esse encadernado ele não é uma republicação, não são histórias antigas que a Panini está republicando nesse formato, são histórias inéditas do Arqueiro Verde, continuando, né, o título mensal dele, dos Novos 52, que está sendo publicado aqui no Brasil já há algum tempo, né? Esse encadernado aqui ele tem 6 histórias, né? Ele reúne os títulos americanos Green Arrow de 41 a 44, né? Green Arrow anual número 1 e Snake Peak Green Arrow. Então são 6 histórias reunidas nesse encadernado, né? É a continuação da revista mensal do Arqueiro Verde, que a Panini cancelou. O último número foi o número 7, que foi publicado em fevereiro desse ano, e agora a gente tem a continuação nesse formato de encadernado, né? Alguns meses atrás a Panini publicou lá na página dela na internet um vídeo explicando como ficariam as revistas aí nessa nova fase DC e Você, que está sendo publicada aqui no Brasil agora, e um dos títulos que eles avisaram seriam os novos encadernados do Arqueiro Verde e do Exterminador, né? Eles saíam mensalmente numa revista, e aí a Panini encerrou a publicação dessa revista e decidiu lançar em encadernado. Então a gente tem esse encadernado do Arqueiro Verde e a gente vai ter também o encadernado do Exterminador com a continuação das histórias, tá bom? É um encadernado que ele não é uma história fechada, tá pessoal? Ele vai ter continuação, né? Você vê que ele é do Green Arrow 41 a 44, né? Esses títulos, né, dos Novos 52, eles vão até o número 52, então a gente tem aí ainda, ó, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. A gente ainda tem 8 números para sair de Arqueiro Verde. Provavelmente a Panini vai lançar mais 1 ou 2 encadernados com uma periodicidade aí de uns 6 meses. Então, mais para o finalzinho do ano, a gente deve ter a continuação desse encadernado aqui, tá? Então ele tem uma história fechada, mas ele tem 2 outras histórias que vão ter continuação no próximo encadernado, tá bom? Na semana passada eu expliquei um pouquinho sobre essa nova fase da DC que está saindo aqui no Brasil, a DCU, né? Que as histórias fazem parte dos Novos 52, mas se passa aí entre o finalzinho dos Novos 52 e para dar início ao Rebirth, que é essa nova fase que está todo mundo comentando, né, da DC, e que eles vão zerar todos os títulos de novo e que vai sair aqui no Brasil ano que vem, tá bom? Então a gente tem o Arqueiro Verde, desde que começou esses Novos 52, ele tinha um título próprio aqui no Brasil, né? Ele tinha uma revista mensal que começou em 2013, né? Ele teve 15 números, essa primeira edição aí de Arqueiro Verde, que é aquela fase do Jeff Lemire, que o pessoal está pedindo muito para a Panini lançar encadernado, e a Panini falou que de repente para o final do ano vai lançar essas primeiras edições do Arqueiro Verde dos Novos 52, que é um material que foi publicado aqui em 2013, né? E aí a gente chega até em 2015, a Panini zerou a numeração e começou um novo título, Arqueiro Verde, que ele dividia a revista com Exterminador, e esse título teve 7 números, terminou agora em fevereiro. E aí a sequência você acompanha nesse encadernado aqui, tá bom? Então esse encadernado ele já faz parte
da DCU, da DC e Você, que é essa nova mudança aí na linha editorial da DC, que foi marcada pela mudança, na verdade, dos escritórios da DC que ficavam em Nova York. Eles se mudaram para Califórnia e com isso eles mudaram a equipe editorial de todos os quadrinhos. É essa fase que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Que é a última fasezinha antes de começar o DC Rebirth, que já está rolando lá nos Estados Unidos. Os primeiros títulos saíram esse mês, mas que aqui no Brasil chega ano que vem. Então a gente tem ainda, sei lá, um ano ou pouco menos de um ano até terminarem essa fase dos Novos 52, tá bom? Quis dar esse panorama para vocês porque eu comentei no review passado, no sábado passado, sobre a DCU, então um pouquinho mais de informação sobre essa nova fase que a gente está passando aqui no Brasil, tá? E aí a Panini resolveu encerrar com a revista mensal do Arqueiro e publicar no formato de encadernado. Eu particularmente prefiro, tá, pessoal? E apesar de ser uma sequência direta dessa revista mensal, tem um arco fechado aqui nessa história. É um novo arco que se inicia. Então você que não acompanhou a revista mensal, você consegue ler sem problema nenhum. É o meu caso. Eu não acompanhei essa revista mensal do Arqueiro, mas consegui ler essa revista aqui, curti pra caramba, né? Mesmo sem ter lido as edições anteriores, tá bom? Então agora eu vou mostrar um pouquinho da arte e vou dar alguns detalhes aí sobre a história e vou falar sobre o desenhista e tudo mais. Vamos dar uma olhada? Então tá aqui, pessoal, a capa do encadernado é do Patrick Zircher, tá? Ele é o desenhista que desenha a maior parte desse encadernado aqui. As edições de 41 a 44 são com a arte dele, tá? O roteiro é do Benjamin Percy, igual eu falei pra vocês, que vai escrever o Arqueiro Verde aí até entrar na fase DC Rebirth. E a gente tem também outros dois desenhistas, que é o Fabrício Fiorentino e o Simon Kudransky. Esses dois aparecem mais pro finalzinho do encadernado, né? O Fabrício aparece na Green Arrow 44 e o Simon desenha Green Arrow anual. Essa arte aqui já do começo, a primeira história é a Snake Peak Green Arrow, desenhada pelo Patrick Zircher. A gente tem aí o Oliver Queen fazendo uma viagem de moto aí pelo Alasca, tentando se redescobrir. Uma coisa que me espantou nesse encadernado é que o Arqueiro Verde dos Novos 52, ele é novão, cara. Ele é bem diferente do Arqueiro Verde da série de TV. Esse Arqueiro Verde aqui, esse Oliver Queen, ele tem só 25 anos, né? Então ele de vez em quando dá uma rateada aí com algumas dúvidas sobre o que fazer da vida, e nessa viagem aí ele vai parar lá no Alasca, onde ele acaba ajudando uma menina lá e decide que realmente ele tem que ser herói mesmo. E aí a gente já começa esse arco Pássaros da Noite, começa em Green Arrow número 41, né? É um arco em três edições, então a gente tem a história fechada aqui. E a gente tem o Arqueiro Verde voltando para Seattle. Tá acontecendo uma série de assassinatos lá na cidade, né? Muitas pessoas morrendo aí sem explicação, e o Arqueiro Verde tem que tentar solucionar o porquê dessas pessoas estão morrendo, né? Tem um camarada tentando vender um novo sistema de defesa para a cidade, né? Então ele está meio que sendo responsável por esses assassinatos, e o Arqueiro Verde está no meio dessa história toda aí, né? Tem um clima assim meio macabro assim na revista, né? Um clima meio de suspense. Olha só a arte do Patrick Zircher, legal demais, né? O Arqueiro Verde no topo dos prédios aqui. E tem um meio que negócio de Orson Welles, né? Esse novo sistema de defesa. Ó, olha que capa linda. Esse novo sistema de defesa são os drones, né? E os drones se parecem pra caramba com aqueles... Olha só. Tem uns tentáculos, ó, um negócio meio Orson Welles. Maneiro. E o legal dessa história é que o Arqueiro Verde acaba, nesse arco aqui, ele acaba adotando, né, um cachorro assim grandão, parece um lobo, cara. E ele resgata esse cachorro de uma rinha de cães e acaba ficando com o cachorro para ele. Olha aí, outra imagem maneiríssima. A arte do Patrick Zircher é legal, combina com a história. A história é uma história assim de bastante suspense, então acho que ele consegue transmitir isso com a arte dele. Não é aquela arte
bem caricaturada, é uma arte bem... Tá vendo? Eu acho que ele consegue transmitir exatamente o clima de suspense que essa história está pedindo, tá bom? E aí essa história ela tem 3 edições, né? São 3 números, ela termina aqui nesse próprio encadernado e a gente tem o início de um novo arco, né? Que é sobre o cachorro que ele adotou. Vai ser um arco, esse cachorro ele não sabe, o Oliver Queen não sabe, mas esse cachorro tem uma história aí, tem um passado meio nebuloso e tem uns caras aí de uma seita que vão atrás do cachorro, vão até lá em Seattle para buscar o cachorro dele e é o início desse novo arco que o nome é O Segredo do Lobo. Tá vendo? A parte 1 saiu nesse encadernado e a gente vai ter a parte 2 no próximo encadernado aí. E aí a gente tem a Green Arrow anual número 1. A arte aqui já é diferente, não é o Patrick Zircher, mas também o desenho tá legal, né? E a gente tem aí o Oliver tendo que lidar com uns caras meio mutantes aí, pegaram uma doença de uns lobos e os caras estão virando meio que lobisomem. E aí ele tem que enfrentar esses caras em plena noite de Halloween. Ele se vê dividido, né, entre esse grupo de pessoas aí com essa doença que transforma eles, deixa os caras selvagens e meio que se der mole, os caras viram um bicho lá meio lobisomem, e uns caras que querem matar essas pessoas. E o Arqueiro Verde está em plena noite de Halloween tendo que lidar com esses 2 grupos. Mas essa história também ela não termina, ela vai terminar no próximo encadernado, que deve sair aí, ó, daqui a uns 6 meses. Tá bom? Essa é a única coisa ruim desse encadernado. Ele só tem um arco de histórias completo, que é o Pássaros da Noite, mas ele deixa aquele gostinho assim de quero mais, de saber a continuação, e isso a gente só vai ver daqui a alguns meses. Então, galera, fica a minha dica aí desse final de semana, Arqueiro Verde, Pássaros da Noite. Se você estava acompanhando a revista mensal do Arqueiro Verde, né, tá órfão desde fevereiro desse ano, tá aqui, ó, a continuação agora vai sair encadernado, você não pode perder esse encadernado e nem os próximos, né? Mas é um encadernado que também funciona perfeitamente para você que é fã aí da série de TV, para você que assiste Arrow e estava só esperando sair o encadernado do Arqueiro Verde para poder conhecer o personagem dos quadrinhos, tá? Não precisa ter nenhum conhecimento, não precisa ter lido nada do Arqueiro Verde para poder entender e curtir essa revista. Eu tenho certeza aí que se você é fã do Arrow, da série de TV, e tá a fim de conhecer os quadrinhos, você vai ler essa edição aqui, vai gostar e vai ficar pilhado de comprar as próximas, tá bom? Queria aproveitar e dar um recadinho aí pra galera que acompanha aqui o canal, que esse final de semana tá rolando a 22ª Fast Comics. É uma convenção que acontece lá em São Paulo, então se você mora em São Paulo ou em alguma cidade próxima, acaba de assistir o vídeo e parte pra lá, cara. A convenção tá muito maneira. Esse ano, infelizmente, eu não vou poder ir, né? Mas eu já fui em edições anteriores, até fiz um vídeo mostrando como é que é. Se você quiser, tá aqui também na descrição do vídeo. Assiste que você vai ficar pilhado e parte lá pra convenção agora, cara. Ó, uma pancada de artista nacional, tá? Vai estar lá convidado. Vai ter mesa redonda com o pessoal da Panini, tem mesa redonda com o pessoal do Universo Marvel 66, tem palestra com o Luke Ross, desenhista brasileiro, o Gustavo Duarte, que semana passada eu mostrei o encadernado do Bizarro, tá? O Gustavo Duarte vai estar lá no sábado, hoje, né, autografando, fazendo sessão de autógrafos do Bizarro. Então aproveita, cara, pega teu encadernado se você comprou, se você mora aí em São Paulo, parte pra lá pra Fast Comics, que tá muito maneiro, cara. A convenção é muito boa e você não pode perder, tá bom? Nas últimas 2 semanas eu mostrei títulos da DC aqui, né? Mas a galera que é fã da Marvel não se preocupe, porque eu vou falar sobre os novos encadernados, tá? Eu já pedi pra Panini, ó, tem continuação do encadernado da Viúva Negra, tem continuação do Justiceiro, tem continuação do encadernado Deadpool clássico, já saiu o volume 2, tem encadernado novo do Homem-Formiga. Eu já pedi para Panini tudo isso e vou mostrar em breve aqui no canal, tá bom? Então se você ainda não está inscrito,
clica nesse botãozinho aí para se inscrever, marca para receber notificações e a gente se vê aí no próximo vídeo, tá bom? Coloca aqui nos comentários se você tiver qualquer dúvida sobre encadernado, diz aí o que você achou do vídeo, vamos trocar uma ideia sobre quadrinhos aqui nos comentários. Valeu, tchau, tchau! É isso aí, galera. Curtiu o vídeo? Acesse aqui no menu ao lado e conheça os outros vídeos do canal. Segunda-feira tem dica de viagem, quinta-feira review de figuras de ação e sábado quadrinhos. Aproveita para acompanhar a Toys Travels nas principais redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e clica aqui embaixo para se inscrever caso você ainda não esteja inscrito no canal. Valeu, tchau, tchau!